Pessoal, hoje é dia do professor, então felicidades a todos os professores de todas as áreas, todos os mestres do ensino que hão por aí, e se por um acaso houver algum que me assista, então parabéns, dia oficial dos mestres, acaba sendo que meu dia também, afinal eu sou um mestre do uso da voz. Inclusive recebi uma homenagem no WhatsApp, uma homenagem a qual eu não estava esperando, muito obrigado aí, uma pessoa que acompanha o canal, alega ter aprendido muito aqui com os vídeos, com as técnicas que eu ensino aqui. Na verdade não são técnicas, são condução natural da voz. Então, muito obrigado à homenagem a qual fui alvo. Não esperava realmente abrir meu WhatsApp esporadicamente para ver outras coisas. E lá estava uma homenagem. Muito obrigado. E também deixo aqui a ressalva minha a todos os professores. Muito bem. Pessoal, a gente sempre fala aqui no canal. Eu estou um pouco constipado, mas percebam que a minha colocação de voz está correta. Eu sempre falo aqui com vocês sobre a colocação de voz para nós cantarmos. E que a aula de canto, no meu ponto de vista, a aula de canto, ela remete muito mais a nós tratarmos de assuntos como afinação, melisma, essas finalizações, né? Você ensinar a teoria musical, enfim. E o que eu falo sobre colocação de canto, a aula de colocação de canto é justamente isso. Se essa pessoa não tem a colocação, ou seja, se essa pessoa fala na garganta, né? Então, nós temos então que guiar essa voz de volta para o lugar onde é devido, da onde nunca devia ter se deslocado, se descolocado. As crianças nascem falando corretamente, então, ora bosta, as crianças nascem falando nasal. Por que cargas d'água isso seria errado? Se não existe criança doente por falar no nariz, puxando para frente, para máscara. Mas, ao longo da vida, a gente começa a querer encorpar a nossa voz, a querer gerar mais presença, e a gente perde a nossa condução. E às vezes não é nem porque a gente quer, às vezes é porque a pessoa simplesmente passou pela puberdade. Como eu já falei várias vezes, acontece com mais de 50% da população mundial. Isso é verdade. Mais de 50% da população mundial perde a sua colocação devido à passagem pela puberdade, pessoal. Então é muita gente. Porque a população mundial é o quê? Trilhões? 4 trilhões? Eu já nem sei mais. Então, quando você para pensar que é 50% disso, é muita gente. Pensando nisso, o que acontece? Às vezes você não perde porque você foi uma coisa do corpo. Às vezes você simplesmente quer tornar a tua voz diferenciada. Por exemplo, a minha voz. A minha voz, ela sempre foi assim. Pra cantar, eu cantava muito grave. Sim, realmente, antes de eu estudar canto, pra cantar, eu cantava muito grave, no peito, e tentava fazer tudo no peito. Exatamente o que eu ensino hoje em dia a não fazer. E, falando eu conseguia falar com essa voz aqui. Conseguia. Porém, às vezes eu percebia que quando eu estava em roda de amigos, quando eu estava em jantares, quando eu estava até mesmo em encontros da família, o pessoal não me dava muita bola quando eu falava com essa minha voz aqui, que é a minha voz. E o que acontecia então? Eu tentava aveludar. Eu tentava fazer a minha voz ficar mais grave. Eu tentava fazer isso. Isso aqui é justamente o baixar a laringe. A nossa laringe, ela acorda baixa todo dia, pessoal. Pasmem vocês, mas todo dia quando nós acordamos, nossa laringe está baixa. Não apenas a laringe, mas a força da gravidade da Terra, ela é tão forte que ela puxa nosso corpo inteiro para baixo. E não é diferente com a nossa laringe. Ela puxa o sangue, ela puxa nossos ossos, ela puxa nossos cabelos, ela puxa nossa laringe. Então tudo vai para baixo. E a laringe vai para baixo. Então se você prestar atenção, quando você acorda, às vezes tua voz pode estar rouca. Ou não é que ela vai estar rouca, mas você pode acabar raspando sem querer na garganta. Mesmo que você tenha uma boa colocação cantando e falando, de manhã, geralmente no momento em que você acorda, é o momento mais vulnerável, porque nossa laringe está baixa. É nesse momento justamente que você não pode falar em nenhum momento um bom dia, como é que você... Não,
você vai dizer, bom dia, como é que você dormiu? Como é que você tá? A tua voz tem que ser sempre estridente, a tua voz tem que ser sempre alta, pra frente. Ah, mas aí vai virar uma voz de gralha, vai virar uma voz... Aceite a própria voz que você tem. Por quê? Você ficar tentando aveludar, tentando tornar grave, tentando tentando fazer nuances pra engrossar, vai te machucar. Depois fica com tosses, fica com ferida na garganta, doente e não sabe por quê. Existem as pegas. Eu tô com minhas pregas vocais um pouco danificadas, mas é por causa que eu tô constipado. Então, é diferente. Quando eu tô sadio, vocês não me veem raspando a garganta, ou tossindo, ou até mesmo limpando o nariz, como eu tô fazendo aqui várias vezes. Então, não caiam nessa onda de que a voz falada ela tem que ser mais grave para gerar confiança. E isso não é uma coisa que eu tô falando apenas pro canto, não. Isso é uma coisa que pode aparecer na vida de vocês. Por exemplo, vamos dizer que vocês trabalhem com a área de telemarketing. A área de telemarketing você tem que usar a tua voz. Você vai ligar para pessoas, as pessoas vão te ligar de volta, você tem que atender, você tem que falar, você tem que ir uma demanda todo dia. E como é que seria mais ou menos eu nessa minha voz de telemarketing? Eu vou contar para vocês uma história rapidinho do que aconteceu comigo uma vez. Minha tia não tinha pago a conta do telefone ainda. E ela não queria falar com eles. Ela mandou com que eu ligasse. Eu já tinha a idade de 18 anos. E falava sempre com essa mesma voz que eu tenho agora. Quando eu liguei pra lá, vocês acreditam que me chamaram de senhora? Então, realmente a minha fala, em comparação à de outros homens, ela não é uma voz muito grave. Ela não é uma voz ela não é uma voz grossa, de fato, porque eu sou tenor. E a voz do tenor, ela não é para ter graves. Ela não é para cantar em regiões graves. E também não é para ficar, muito menos para ficar falando. Na verdade, ninguém é para ficar falando em regiões graves. Ninguém é para ficar falando em regiões de garganta. Pessoal, garganta não é colocação. Voz raspada não é colocação. E sim, fui chamado de senhora nessa ligação. Depois eu falei para ele, olha, eu sou o sobrinho da fulana, assim, assim, assim. O rapaz riu e tal. Mas realmente, isso é uma colocação correta, pessoal. Hoje em dia eu entendo o porquê da confusão dele. Ah, mas o telefone poderia ser ruim. Não, eu creio que foi por causa da colocação realmente. Porque um outro homem que chegasse qualquer ali de 18 anos ia querer chegar com... Ah, olá, boa tarde, com essa voz aqui, aí, como é que tá? Ah, é assim, assim, assado, o telefone da ciclana não deu pra pagar, velho. Na garganta, raspando, agredindo. Ou então realmente o cara pode ter uma voz mais grave naturalmente. Pode ser um baixo, pode. Mas são situações específicas então que fazem com que essa voz seja mais grave. No caso de ser um baixo ou um barítono. Mas o normal não é nós estarmos baixando laringe. Não é nós estarmos engrossando essas vozes. Nem homens e nem mulheres também. Então, quando você vê aquela pessoa puxando pro nariz na fala, quando você vê essa pessoa fazendo esforço para manter a voz dela para frente, ou então você não sente que tá para frente, mas ela tá tentando empurrar para frente, se fazer ouvir para fora do seu corpo, então essa pessoa tá fazendo uma força para falar corretamente, pessoal. Seja sensitivo ou porque ela realmente saiba. Mas isso é um esforço para manter a voz no lugar, de uma forma ou de outra. E se essa pessoa fala com a laringe mais baixa para trás, é que assim, mais relaxada, ou querendo engrossar a voz, e essa pessoa fica raspando e puxa ela para trás. Essa pessoa faz muitas vezes essa sujeira não é normal. Essa sujeira é voz descolocada, ok? Então, nunca fale de laringe baixa. Pior ainda, nunca cante de laringe baixa. Não falamos nem cantamos de laringe baixa. Nossa emissão é sempre alta para frente. Voz na máscara. Se a sua voz natural não é tão grossa quanto ela deveria ser, aceite-se. Aceite a tonalidade natural da tua voz. Não tente encorpar graves. Não tente engrossar a voz. Não agrida o teu aparelho fonador. Não agrida as tuas pregas vocais. Não encurta a durabilidade da tua voz, nem o alcance da mesma. Porque, como eu já falei, nosso alcance maior é em região médio-alta. É em região agudo que nós temos mais notas.
mais sons para cantar e para falar. A nossa gama maior é na região média aguda e não no grave. Grave nós temos 3 notas, pessoal. 3 notas para nós cantarmos. Para falar, então, nem temos. Ok? Mas isso é porque no canto nós podemos usar registro de peito como um trampolinzinho e depois pega na cabeça e vai embora. Peito sempre uma coisa esporádica. Também não se fala no peito, pessoal. Não vão nessa de que podemos falar no peito. É errado também. Nem garganta, nem peito. É nariz pra frente, voz de cabeça, na máscara. O contrário disso aqui é garganta. E não existe colocação em garganta. Não existe fala correta em garganta.